Meus amigos, minhas amigas, concurseiros de todo o Brasil, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham aqui nessa parceria do Curso Sempre com a Folha Dirigida, nossa maratona de estudos, então, que nós vamos trazer algumas dicas para vocês do edital, então, do concurso de técnico judiciário do Estado do Paraná. Me chamo Leonardo Paiva, eu sou professor de Processo Civil aqui do Curso Sempre, de Curitiba, e nós vamos buscar nesse vídeo, então, trazer algumas novidades, algumas dicas, alguns destaques, então, do nosso Direito Processual Civil, baseado em cima lá do Código de Processo Civil de 2015. E essa é a primeira questão que eu tenho a falar para vocês. O Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, então, em março de 2016, tá aí há um ano com a gente, tá fazendo aniversário de um ano aí com a gente, e por isso acredito que que seja bem explorado, que seja muito cobrado nessa nossa prova, é o que nós esperamos, e por isso vamos fazer bastante distinção aí com o Código de 73, anteriormente vigente aí ao Código de 2015. Primeiro destaque que eu trago para vocês: o Processo Civil de 2015, o nosso Código de Processo Civil, ele é tido como cooperativo. É um processo cooperativo no sentido de que as partes podem acordar mudanças procedimentais, podem acordar prazos para realizar alguns atos, podem acordar o calendário processual, que nós chamamos, podem estabelecer os prazos, podem estabelecer datas para determinados atos processuais. E o juiz, nesse processo cooperativo, tem a única função de controlar a validade desses atos ou eventual abusividade de uma parte quanto à outra. Então, se as partes concordarem em estabelecer mudanças no procedimento, o juiz não pode se negar, a não ser que haja alguma nulidade ou abusividade. Nesse caso, aí, o juiz deve intervir. Só nesse caso. Em segundo lugar, lá então, temos a prática eletrônica dos atos processuais. Nossos atos processuais agora no Código de Processo Civil de 2015 devem ser eminentemente eletrônicos. A prática dos atos processuais deve ser eletrônica quando possível. Então, sempre que for possível lá que o ato seja praticado de forma eletrônica, ele vai ser praticado de forma eletrônica por ser mais célere, menos custoso e muito mais fácil diante dos nossos sistemas aí de controle de processos, enfim, de cada tribunal. O Poder Judiciário, então, nesse caso dos atos processuais praticados de forma eletrônica, ele deve manter equipamentos para que todas as partes, advogados, enfim, possam atuar de forma eletrônica. Na sequência lá então, tempo de prática dos atos processuais. Nosso artigo 212 manteve o que o Código de Processo Civil passado, de 73, trazia, com alguma mudança. Vamos ver lá. Prática dos atos processuais entre as 6 horas da manhã e as 8 horas da noite, entre as 6 e as 20 horas então. Isso não é nenhuma novidade, já era assim no Código de Processo Civil antigo. Prática dos atos processuais entre as 6 e as 20 horas. No entanto, o parágrafo 2º do nosso artigo 212 trouxe uma novidade. Vamos ver lá. No Código de Processo Civil de 73, alguns atos poderiam ser praticados fora desse horário, inclusive em feriados, em domingos, enfim, ou no caso de férias forenses também, desde que autorizados pelo juiz. O nosso parágrafo 2º do artigo 212 do novo Código de Processo Civil traz que, independentemente de autorização, atos como citação, intimação e penhora sejam realizados fora desse horário. Pode ser realizado, então, portanto, de madrugada, durante férias forenses, durante um domingo, durante um feriado, enfim, os atos processuais de citação, intimação e penhora, independentemente da autorização do juiz. Tudo bem? Passamos então à frente aqui mais uma novidadezinha quanto aos prazos do nosso Código de Processo Civil. Nosso Código de Processo Civil então trazia que os prazos deveriam ser contados em dias corridos. Iniciava o prazo no primeiro dia útil seguinte à publicação e finalizava direto de forma corrida no último dia útil do prazo estipulado. Agora, o nosso artigo 219 do Código de Processo Civil traz que os prazos processuais devem correr em dias úteis. Isso é muito interessante. Outra novidade trazida pelo artigo 220, logo na sequência lá: suspensão dos prazos processuais entre o dia 20/12, 20 de dezembro e 20 de janeiro de todos os anos. É o que o Código de Processo Civil instituiu como férias forenses, né? Para dar um descanso para nós advogados, né? No entanto, esse descanso, teoricamente, é só para nós advogados. Consta lá no parágrafo 1º, então, do artigo 220, que juízes, defensoria pública, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública e os servidores, vocês aí, vão trabalhar entre o dia 20/12
e dia 20 de janeiro, a não ser, claro, que estejam no gozo de suas férias, né, como a todos é garantido. Mas não tem problema, né? Estando dentro do concurso aí, não tem problema trabalhar um pouquinho a mais no final do ano. Mas vamos lá, vamos seguir lá. Regras especiais de contagem de prazos no nosso Código de Processo Civil. Ministério Público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal também está incluso, suas autarquias e fundações de direito público. Defensoria Pública, escritórios de prática jurídica das faculdades e também litisconsortes com procuradores diferentes e de escritórios de advocacia diferentes gozarão do prazo em dobro. Então, se a lei prescrever lá o prazo de 15 dias para uma prática, esses entes aí que eu acabei de mencionar para vocês terão o prazo em dobro, portanto de 30 dias. Sempre úteis, tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma diferenciação aqui também que é muito importante para o nosso concurso entre a suspensão e a interrupção dos prazos processuais. Qual é a diferença entre suspensão e interrupção dos prazos processuais? Vamos lá então. Primeiramente, suspensão dos atos processuais. A suspensão dos atos processuais importa numa pausa do prazo, então, para correr esse ato, do prazo para cumprir esse ato processual. Vamos supor lá, o meu prazo para cumprir lá o determinado ato processual é de 15 dias, né? Se houve alguma questão, algum feriado, ou mesmo aqui, por exemplo, as férias forenses, no curso desse prazo processual, haverá uma suspensão. Vamos supor lá, meu prazo é de 15 dias. Começou a correr, está no 5º dia do meu prazo, iniciaram-se as férias forenses. Iniciaram lá dia 20/12, como está prescrito lá no artigo 220, e finalizaram no dia 20/1. Ou seja, a partir do dia 21/1, desde que obviamente seja um dia útil, continua se contando o prazo. Então foram contados 5 dias antes das férias, após as férias continua se contando o prazo a partir do 6º dia então. 6º, 7º, 8º e assim por diante. Sempre em dias úteis, o que é muito importante no nosso edital. Já a interrupção do prazo importa no recomeço do prazo. Tá? Então, quando houver hipótese de interrupção do prazo, o prazo pode estar correndo lá, quase terminando o seu prazo, houver uma hipótese de interrupção, quando ele voltar a ser contado, ele vai ser contado do início, do zero. Tá? Então, eu tinha um prazo lá, por exemplo, de 15 dias para entrar com recurso, certo? Sobreveio aí, então, uma petição de embargos de declaração, do recurso de embargos de declaração. Tá? Esse recurso dos embargos de declaração vai interromper o meu prazo do outro recurso que tinha 15 dias lá. Então, quando retornar, quando for decidido esses embargos de declaração, começa a se contar do zero o prazo para o recurso que estava correndo desde então. Tudo bem, pessoal? Já chegando ao nosso fim aqui das nossas dicas, chego lá na diferenciação entre a citação e a intimação no nosso processo civil. Há ainda muita gente que acaba confundindo, que não sabe qual a diferença entre os dois atos processuais. Primeiro então, citação. O que é a citação? Citação trata da convocação do réu para fazer parte do processo. É o primeiro ato recebido pelo réu. É o ato pelo qual o réu vai ser notificado, no caso citado, de que existe um processo contra ele. E então chamado para integrar esse processo e poder apresentar a sua defesa, reconhecer então um direito que o autor está pleiteando. A citação, então, é o ato pelo qual o réu vai saber que existe um processo contra ele e poder, então, se defender ou, enfim, ingressar no processo para dizer o que bem entende. A citação pode ocorrer de duas formas, real ou ficta. Citação real, o que é? Quando o réu citado fica sabendo já que existe um processo contra si, certo? É uma citação real, então o próprio réu recebe essa citação e já pode se defender. A citação ficta, diferentemente, vai ocorrer em substituição à citação real, quando essa não for possível. Então, em regra, a citação real deve ocorrer, para sempre o réu, pessoalmente, ficar sabendo que existe um processo contra ele. Em alguns casos, essa citação não pode acontecer. A gente não consegue fazer essa citação real, por exemplo, quando nós não sabemos o paradeiro do réu. Aí pode ocorrer a citação ficta. A citação ficta ocorre de duas formas. A primeira delas é por edital e a segunda é a citação por hora certa. Vamos começar pela citação por edital.
Não sabendo então o endereço do réu, não encontrando ele em várias tentativas também de diligências para encontrá-lo, para citá-lo de forma real, procedemos então à citação ficta por edital. O que quer dizer isso então? O juiz vai expedir um edital de citação que vai correr no Diário da Justiça e também em órgãos em jornais de grande circulação, informando lá que o réu está citado, que existe um processo contra ele. Tá? A segunda forma de citação ficta então é a citação por hora certa. Vamos supor lá que o oficial de justiça chegou na casa do réu, tentou citá-lo, a mãe dele, um vizinho, atendeu a porta e disse que o réu não estava lá. Voltou pela segunda vez para tentar citá-lo no dia seguinte. Chegou lá, perguntou novamente pelo réu, disseram então novamente que o réu não estava lá. O oficial de justiça, imaginando aí que o réu esteja se ocultando, pode voltar numa terceira vez, já informando que essa citação vai ocorrer por hora certa. O que quer dizer? Ele informa que no dia imediatamente seguinte, no dia útil seguinte, até pode ser também um dia, um feriado, enfim, como a gente já viu lá que a citação pode ocorrer fora do horário das práticas processuais, o oficial de justiça informa: vou vir novamente citar o réu aqui no dia tal, em tal horário. Ele que esteja aqui. Caso contrário, vai ser citado por hora certa. E como que isso vai acontecer? Voltou o oficial de justiça lá e não encontrou o réu, já determinando que a citação seria por hora certa. Não encontrou o réu novamente, quem estiver no imóvel, vizinho, parente, enfim, vai receber esse mandado de citação no lugar do réu. Ou seja, ele informou que ele estaria lá nesse dia, o réu novamente não estava lá. Havendo então uma suspeita de ocultação pelo oficial de justiça, ele faz essa citação na pessoa de qualquer um que estiver lá para receber. Tudo bem? Chegamos então na intimação, e a intimação é até mais fácil. A intimação deve ocorrer de todos os atos processuais, ou seja, a intimação é o ato processual pelo qual se dá ciência a qualquer parte, advogado, interessado do curso de um processo. Essa intimação, em regra, vai ocorrer eletronicamente, como todos os atos possíveis, ou ainda também no diário oficial, no diário eletrônico, diário da Justiça oficial, a depender de cada estado, se for no STJ, por exemplo, vai ser o diário lá da União, enfim, mas vai ocorrer também no Diário da Justiça, no Diário Oficial da Justiça. Essas então, pessoal, seriam algumas dicas que eu tinha para dar para vocês do novo edital. Claro que teremos cerca de 4 ou 5 aulas para estudar todos esses pontos do nosso Código de Processo Civil, então convido vocês a entrar no nosso site, cursosempre.com.br, e dar uma olhadinha lá nas nossas aulas, tanto presenciais quanto online, que nós fazemos aí, que nós já começamos a gravar, e vamos ter mais algumas turmas também presenciais, e as online também, as turmas online também são muito interessantes, né? Você pode assistir ilimitadamente de acordo com um determinado período de tempo, você também pode escolher quanto tempo você vai fazer esse curso, né? O pagamento seria então por mês, ou seja, se você conseguir matar todas as turmas, todas as aulas num mês só, você só paga um mês de curso, então é muito interessante. Mais uma vez nós agradecemos o pessoal da Folha Dirigida, nossa maratona de estudos lá pela parceria aqui com o Curso Sempre. Convido vocês então a entrar no nosso site lá e dar uma olhadinha nas nossas aulas, e muito boa sorte e que a aprovação venha.